A paz de Cristo a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade, Pastor Christian, Pastor Carlos, Pastor Nunes, por mais este dia que nós estamos aqui, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus e hoje, com a responsabilidade de falarmos sobre um tema, lição de número 7, que são os relacionamentos saudáveis. Lições anteriores, nós falamos sobre relacionamentos tóxicos, sentimentos tóxicos, e hoje vamos falar sobre o que são os relacionamentos saudáveis. Aquilo que é bom, os relacionamentos que são importantes e que nós construímos não somente na família. O tema é de família, mas relacionamentos saudáveis se aplicam em toda a nossa área da nossa vida. Então, essa é uma lição muito importante. E nós começamos lendo o nosso texto nos Salmos 127 e o Salmo 128. Abra sua Bíblia ou sua lição, e você tem aí estes dois salmos, que são salmos maravilhosos, falando sobre a família. Então acompanhem comigo o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Salmo 128, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim serão abençoados o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Que maravilhoso são esses textos. E agora eu quero ler com vocês, todos juntos, o texto áureo da nossa lição. Próximo slide, por favor. Diz assim, todos juntos: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O próximo, por favor. Agora nós temos na versão da Bíblia Viva, que é uma versão interessante. Olha o que está escrito: seja generoso, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Se você quer ter um bom relacionamento, você precisa, de fato, se você quer ser bem tratado, você precisa tratar bem os demais. Então os relacionamentos saudáveis são algo que nós precisamos plantar. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui ele fala sobre ser generoso, sobre tratar as pessoas da forma correta, tratar as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado, e assim você também vai receber dessa maneira. Então, essa lição, ela fala principalmente na família. Quando a gente passa um certo tempo, parece que as relações um vai arranhando o outro. Ao passar dos anos, a gente talvez trate bem os de fora, e os de dentro sofram mais, recebam as mensagens mais ríspidas, as respostas mais diretas, mas aqui ele está falando, como você quer ser tratado? Então, em se tratando de família, esta é uma recomendação muito importante da palavra de Deus. E vamos então para a nossa introdução, ou melhor, vamos falar dos objetivos da nossa lição. São 3, que são, por exemplo, o que fazer para construir um relacionamento saudável em família? Nós vamos ver nessa lição. Também nós vamos conhecer as bases sobre as quais a família está estruturada, a saber, os sentimentos, os relacionamentos, as atitudes e os valores que nós vamos desenvolver na família. E o terceiro objetivo, que é entender que a família é perfeita. Aliás, que a família perfeita é aquela que reconhece sua imperfeição e que ainda assim dispõe a curar suas feridas, que ela mesma gerou. É o que eu acabei de falar. Às vezes a gente, com os mais próximos, temos respostas que muitas vezes não agradam. E nós temos que reconhecer que não existe família perfeita. O autor da lição diz, na verdade existe. Mas qual é a família perfeita?
É a família que reconhece a sua imperfeição. É a que reconhece que precisa mudar. É a que reconhece que precisa melhorar. É a que reconhece que precisa ter um desenvolvimento. Então, esta lição, ela é maravilhosa. E falando em relacionamento interpessoal, existem outras bases que a gente estuda aí na psicologia, na sociologia, e eu quero no próximo slide mostrar para os irmãos, nesta figura, nós temos pelo menos algumas das atitudes que são usadas no relacionamento interpessoal, seja na família, seja também no dia a dia, nas empresas, nas escolas, onde nós temos a interação. Ali ele fala sobre, por exemplo, autoconhecimento, está na nossa lição, nós vamos ver na sequência. Ele fala sobre empatia, que é se colocar no lugar do outro. Ele fala sobre assertividade, ser proativo, você ter a iniciativa, você buscar fazer primeiro, não ser só reativo. A cordialidade, ser gentil, e também fala da ética, que são pontos importantíssimos. No próximo slide nós vamos entrar no tópico 1 da nossa lição, falando sobre os fatores que orientam a nossa vida em família. Que fatores são esses? Começamos então, eu quero começar com um texto bíblico, que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vamos ver o que diz esse versículo. Eu quero usar um exemplo do apóstolo Pedro. E aqui eu quero fazer uma conjectura sobre Pedro. Porque Pedro, a Bíblia fala pouco sobre a esposa de Pedro. A Bíblia cita a sogra de Pedro. Então, se ele tem sogra, logo ele era casado. O apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 5 e 6, ele diz assim, ele estava defendendo o seu apostolado. Ele fala assim, porque eu e Barnabé somos diferentes dos apóstolos e somos diferentes de Pedro, que tinha o direito nas suas viagens de levar a sua esposa. Então, ele está dizendo que Pedro, quando viajava, levava sua esposa. O apóstolo Paulo não levava esposa porque ele não tinha esposa. Amém? Então, quando o obreiro crente vai viajar, vai pregar, o recomendável é que ele faça o quê? Que a sua esposa o acompanhe. Então, diz na Bíblia, o apóstolo Paulo falando de Pedro e dos demais apóstolos, diz que eles levavam a esposa junto. Então, logo, eu quero acreditar, na minha conjectura, que Pedro era uma pessoa que sabia tratar bem a sua esposa. Por que eu quero dizer isso? Porque olha o que ele escreveu. 1 Pedro 3, 7. Ele escreveu assim, igualmente vós maridos. No começo do capítulo 3, ele falou da mulher. Mas agora eu quero só puxar um pouquinho para o nosso lado aqui. Vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, pensando que Pedro era um bom marido, e ele está escrevendo isso aqui para os maridos, vamos para o próximo slide e vamos ver alguns aspectos da vida em família que Pedro está nos dizendo nesse versículo. Ele está dizendo o seguinte, viver a vida comum do lar, na convivência, é o tópico 1.2 da nossa lição. Parece que eu pulei o tópico 1.1, não, ainda não, eu vou voltar nele, que é a percepção. Mas o tópico 1.2 fala da convivência. E o que é convivência? Ele diz assim, coabitai com elas, ou seja, viva a vida do lar. Pedro e nós homens, maridos, precisamos viver a nossa vida dentro de casa, conviver. E o que nos chama a atenção é exatamente o que está escrito aqui. O marido precisa conviver, é viver juntos. É isso que significa convivência. E viver juntos não é uma tarefa fácil, porque são pessoas diferentes, são pessoas que vão se ajustando. Eu sou casado há 21 anos com a Geni, com a minha esposa, e nós ainda estamos nos ajustando, por incrível que pareça, mas já passou 21 anos, eu já passei mais tempo com ela do que dentro da minha casa, e veja, e ainda estou me ajustando, ainda estou passando por um processo de ajuste, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós vivemos bem em nome de Jesus, vamos nos ajustando, e é isso que o Senhor quer para mim, para a sua vida, que você vai se ajustando, vai convivendo, vai aprendendo a viver juntos. E olha só, ele fala o seguinte, o marido precisa ter tempo para a esposa, e ali tem uma chamada de atenção, né? Às vezes nós obreiros, estamos tão atarefados com as atividades da igreja, com as atividades do dia a dia,
Passamos mais tempo cuidando da vida dos outros, cuidando de vidas. Não é cuidando no sentido pejorativo, não, é cuidando no sentido bom. O obreiro gasta a sua vida em prol das ovelhas de Jesus. Paulo diz que ele se gastava, se deixava gastar pelo Evangelho, mas ele não tinha esposa, amém? Mas nós obreiros, homens da casa do Senhor, casados, precisamos ter tempo para as nossas esposas. E aqui vem essa recomendação: vamos cuidar bem da obra de Deus, sem negligenciar as nossas famílias. Eu conheci um pastor muito antigo, que ele no final da sua vida, ele foi um homem de Deus, maravilhoso homem de Deus, que nos ensinou muitas coisas, mas ele disse assim, o arrependimento dele, ele cuidou tão bem das pessoas, das famílias, e ele falou assim, o meu maior erro foi que eu não cuidei da minha família. Eu ganhei muitas almas para Jesus, mas a minha família está longe da casa de Deus. Os meus filhos estão longe da casa de Deus. Eu cuidei de tantos filhos, tantos jovens, de tantos adolescentes, mas os meus filhos, eu não tive tempo para eles. Eu não pastoreei a minha própria casa. Então, o primeiro ponto aqui da convivência é que o marido precisa ter tempo nos relacionamentos com a sua família. O próximo slide continua dizendo, não é só nesse aspecto. Falando em tempo, né? Você sabe qual é, ou quanto tempo é a média que nós maridos gastamos conversando em família com a esposa? Lê comigo isso aqui, está na lousa aqui, ó. Uma semana tem 168, 10.080 minutos. Sabe quanto desses 10.080 nós gastamos? Próximo slide. Tem a continha. A gente gasta 37 minutos na média, na semana. Isso significa 5 minutos e pouquinho por dia, conversando diretamente e abertamente com a esposa. Sobram 10.043 minutos, que nós gastamos com qualquer outra coisa, menos no relacionamento em família. Irmãos, já pararam para pensar? Embora eu falei essa estatística num outro lugar, um irmão falou assim, não, mas eu falo o dia inteiro. Tem um irmão lá que falou que fala o dia inteiro. Na pandemia, talvez, essa média subiu na pandemia, porque está todo mundo dentro de casa. Mas, a média de 37 minutos na semana, 5 minutos por dia, irmãos, não é nada. Sabe o que significa dizer? Qual é o maior problema do relacionamento? Na maioria das vezes, a pessoa separa e não sabe nem por quê que separou. Faz um divórcio. Qual foi o motivo do seu divórcio? Bom, eu nem sei. Porque ele nem conversava, ele nem ajustava a convivência, ele nem estava ligado à convivência, então ele nem sabe às vezes por quê. Agora, alarme-se, olha essa estatística aqui da Pag Brasil. Quantas horas se gasta na internet? Em qualquer tipo de rede, a mídia, 9 horas e 29 por dia. Não é por semana, não, por dia. Conectados, 3 horas e 34 redes sociais, 3 horas e 26 TV ou Netflix, Amazon Prime e qualquer outra coisa de streaming de vídeo. Gasta-se em média por dia 1 hora e 19 ouvindo músicas às vezes. Óbvio que isso é uma média. Isso numa pesquisa, pega-se uma amostra e tira-se a média. Observem que 37 minutos, como a gente diz, é menos que um episódio de Netflix. A gente não conversa. Então, por onde nós devemos avaliar? Pedro está dizendo, coabitai com elas com entendimento. Então, coabitar, viver. O segundo tópico é com entendimento. Próximo slide, por favor. Ou melhor, antes de chegar no entendimento, eu pus mais uma questão aqui. Eu falei só da esposa, do marido e da mulher. Mas deixa eu tocar num ponto dos filhos. Porque tem tempo para a esposa, mas também precisa ter tempo para os filhos, que também faz parte da família, e aqui tem muitos filhos. E olha o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos na disciplina e instrução do Senhor. Próximo slide. Eu quero chamar sua atenção para 2 pontos importantes aqui.
O versículo 1 diz: filhos, obedeçam seus pais. Aqui tem uma palavra grega que é koneus, que significa pais, o homem e a mulher, os progenitores, os parents, né? Os pais no sentido tanto pai quanto mãe, os dois. Mas o que me chama a atenção é o que está no versículo 4. No versículo 4 diz: pais, em português é a mesma coisa, pais e pais é a mesma coisa. Não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos na disciplina e instrução que vem do Senhor. Só que no versículo 4, a palavra não é goneus, não, ela é pater. Pater, figura masculina, é o pai homem, o macho da relação. A gente sempre pega a educação dos filhos e terceiriza para quem? Primeiramente, para a mãe. É a mãe que cuida dos filhos, é a mãe que educa os filhos. O homem muitas vezes assume somente o papel de provedor. Eu sou o provedor, eu trago tudo dentro de casa. E os homens erram nesse ponto porque acham que só porque traz tudo dentro de casa, a responsabilidade de educação dos filhos fica somente para a mulher. Só que quando eu vou ler a Bíblia, eu tomo uma paulada, porque eu, pai, entendo que eu, pai, marido, preciso ter tempo também para meus filhos, e eu, pai, preciso também assumir o papel e a responsabilidade de educá-los, e também na disciplina do Senhor. Então, me chama a atenção que eu preciso melhorar na minha relação, na minha casa, na minha família. Eu, como pai, preciso assumir também essa responsabilidade. Não é só terceirizar para a esposa. E hoje, nas famílias modernas, as esposas às vezes terceirizam por uma babá, e assim se terceiriza para uma outra pessoa, para os avós. Então, vamos voltar aqui para o texto bíblico. Qual é a nossa responsabilidade como família? Nos nossos relacionamentos entre pai e filhos, entre esposo e esposa, esse relacionamento nosso precisa melhorar. E no segundo tópico, próximo slide, que é coabitar com elas com entendimento. Aqui vem a percepção, que é o tópico 1.1. Olha essa frase interessante. Aqui está Albert Einstein. Temos que coabitar com elas com entendimento. O aspecto intelectual. Alguém perguntou para a esposa de Einstein: você consegue entender o que seu marido faz? A teoria da relatividade? Você consegue entender as teses que seu marido inventou? Ela disse assim: olha, eu não entendo nada que meu marido faz, na profissão dele, como cientista, mas uma coisa eu entendo muito bem o doutor Einstein. O meu marido eu conheço, o meu marido eu sei quem ele é, o meu marido eu percebo, eu sei como ele reage. E aqui existe uma dinâmica, que óbvio, pelo tempo eu não vou fazer, mas só pensa aí com você. Você consegue dizer 3 coisas que seu cônjuge mais gosta? Pensa aí, anota aí. 3 coisas que a minha esposa mais gosta de fazer. Elas, com certeza as mulheres conseguem falar mais rápido o que os homens gostam. Mas eu e você, marido, pensa aí. Você sabe 3 coisas que a sua esposa gosta? Consegue elencar? Só pensa, não responda. É uma pergunta retórica. Amém? Então nós, maridos, coabitamos com elas com entendimento. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é difícil. Um dia, quando eu estava lendo isso, eu fui fazer o exercício. Espera aí, eu sei que minha esposa gosta primeiro de sapato, né? E deixa eu revelar um mistério. Um dia ela disse assim para mim: não me mande flores em casa. Eu falei: mas como assim? Toda mulher gosta de ganhar flores? A gente acha que mulher gosta de ganhar flores. Deixa eu revelar um mistério aqui. A gente acha que elas gostam de ganhar flores. Ela falou assim: sim, se for para mandar flor, tem que ser no meio da multidão, quando as pessoas chegam e veem, oh, aí sim você manda flor. Agora, sei lá, sozinho na tua casa, no apartamento, comprando aquela flor que você comprou no semáforo, e ele chegar lá com, irmão, não, isso não, ninguém está vendo. Se for para comprar flor, então você me dá o dinheiro que eu vou e compro um sapato. Pegou? Minha esposa está esperta, né? Então, mas no meu exercício eu só consegui elencar algumas. 3 parece difícil, viu, irmão? Elencar 3 coisas que a esposa mais gosta. Elas conseguem, mas qual é a nossa percepção? Será que nós estamos percebendo as coisas na nossa família?
Estamos percebendo os nossos filhos? Estamos percebendo a necessidade da nossa casa? Então, esse é um tópico importante na relação interpessoal. Próximo slide diz assim: eu também tenho que cuidar do aspecto emocional. Olha só como está escrito: tendo consideração com a vossa mulher. Tendo consideração significa que a gente vai ter consideração com seus sentimentos. Então, eu não vou ter somente na questão do aspecto físico de conviver, não é só no intelectual de pensar, mas também no emocional. E aí, a gente fala de um outro ponto que está escasso nos nossos dias: o cavalheirismo. O nome de Sara era princesa. Então olha como que Abraão falava com ela: oh minha princesa, oh minha princesa, oh minha princesa. Sarai. E como é que a gente trata a nossa esposa? Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Eu brinquei porque esses dias minha esposa foi entrar no Zoom, né? E eu apanhei. Ela foi entrar no Zoom das mulheres. E eu cometi uma gafe enorme lá, irmãos. E eu vou revelar aqui, porque a gente está aprendendo todo dia. E ela lá, eu falei: entra na minha sala, usa o meu computador, lá já tem a tela, você já entra, mais fácil. Eu estava com parentes na sala, você vai entrar no Zoom na sala? Não dá, né? Entra lá no meu quarto e usa. Chegou lá, meu computador tem 2 telas, mouse, arrasta de um lado para cá, do lado para lá, ela não conseguia achar nada. Aí, eu fui ajudar ela. Cheguei, ela clicou no Zoom para entrar, e eu falei assim para ela: olha o mouse aí, não está vendo? Isso aqui. Olha, irmão, e as irmãs escutando. Vai vendo. Não está vendo nem o mouse? Eu dei uma gafe na frente da pastora, na frente de todo mundo. Veja, a gente com os nossos, quantas vezes a gente está fazendo da forma errada. Os de casa, se é com uma pessoa da empresa, eu sou gerente de tecnologia da informação. Não, você pega aqui, aperta no botão. A gente é todo educado com os de fora, né? Com os de casa, não está vendo o mouse não? Olha o mouse aí. Irmãos, olha aí. E eu ao vivo, na reunião das mulheres, fazendo isso. Olha o mico que eu paguei, irmãos. Mas Jesus está me ajudando. Olha aí, é para eu melhorar. Então veja, eu e você, no nosso relacionamento interpessoal, precisamos melhorar. Olha só, mais uma coisa, não é só no emocional, tem também o aspecto próximo, espiritual. Por quê? Se nós tratarmos nossas esposas de qualquer forma, a minha e a sua oração são impedidas, para que suas orações não sejam impedidas. Tem um monte de marido aí com a oração tudo travada. Está orando e não passa do teto. Por quê? Porque tem problema dentro de casa, não está tratando da sua família como deve tratar. Não está tendo um bom relacionamento. Consequentemente, suas orações não chegam lá. Amém? Esse é o ponto que nós estávamos falando sobre isso. Mas vamos falar sobre a autocrítica e o autoconhecimento, que é o próximo slide, que está na nossa lição. Para a gente ter um bom relacionamento, a gente precisa ter esse ponto. E nesse ponto, olha o que nós encontramos. O que é autocrítica? Às vezes a pessoa olha lá no espelho, autoconhecimento. Ele é um gatinho, olha lá e acha que ele é um leão. A gente precisa entender quem a gente é. Quais são as nossas fraquezas? Quais são as nossas dificuldades? E por que eu coloquei isso aqui? Porque eu aprendi uma vez numa dinâmica, falando da igreja de Sardes. Um certo pastor não estava contente com o bom andamento da igreja. A igreja não estava bem. E ele, muito triste, ele falou assim: irmãos, domingo que vem, vamos fazer o velório da igreja. Vamos marcar um culto fúnebre. Aí o pastor fez uma dinâmica, levou e botou um caixão lá em frente ao púlpito. E depois convidou os irmãos a falar assim: sabe por que a igreja morreu? Que nós estamos fazendo o velório da igreja hoje. Cada um de vocês forme uma fila e venha se despedir da igreja. E os irmãos fizeram uma fila. Como era um evento diferente, todo mundo curioso para saber o que ia acontecer, foi todo mundo, encheu a igreja no domingo. Chegou lá, os irmãos foram lá no caixão, e quando os irmãos olhavam para dentro do caixão, começava a chorar, e saía triste, aborrecido e chorando. Vinha o outro, parava em frente ao caixão, olhava, e saía chorando. E qual que foi a questão? Quem que estava dentro do caixão? Era um espelho. Tinha um espelho dentro do caixão. Quando a pessoa olhava, ela via quem? Ela via a si mesma. O autoconhecimento. Se a igreja está ruim,
não é porque a igreja está ruim, é porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Se a igreja está morrendo, o problema não é da igreja, o problema é meu. O problema do seu fracasso não é dos outros, é seu, você precisa começar a reconhecer. Então o autoconhecimento, se a tua família não está boa, começa olhando para você, começa olhando para si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Texto da ceia, e assim coma do pão e beba do cálice. Então eu preciso, antes de criticar os outros, é o que Jesus falou, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, quando no teu olho tem uma trave. Primeiro tira o teu cisco e depois você tenta cuidar do outro. Então veja, o autoconhecimento é um ponto importantíssimo também na relação. Às vezes a gente critica a esposa, quando na verdade o problema está na gente. Então, o tópico de número 2 da nossa lição, próximo slide, ele fala sobre 4 pilares. Esses 4 pilares que nós vamos ver, pode passar para mim que tem um efeito. O primeiro deles é os sentimentos. Olha só, nós vamos lidar com os sentimentos. O segundo pilar, próximo, a gente vai tratar os relacionamentos. Depois nós vamos tratar sobre as atitudes e depois sobre os valores. Glória a Deus. Próximo. E agora a gente entra em cada um desses tópicos para falar um pouco sobre o que é lidar com o pilar chamado sentimentos. O pilar dos sentimentos, ele fala que nós temos que ter um zelo com os sentimentos da família. A lição anterior foi muito boa, porque ela falava de guardar o coração. E aqui, nós temos que ver que o nosso coração, que geralmente está associado aos sentimentos, não somente às emoções, porque o coração na Bíblia não é só emoções, ele também é o intelecto, ele também é toda a nossa parte de vontade. Mas, em específico, falando do coração, para que não tenha raiz de amargura no nosso coração, e dentro do nosso coração tenha frustração, cobiça, medo, devassidão, ira, opressão, ciúme, indiferença. Então, os sentimentos na família é algo importante. Nós precisamos observar como nós estamos lidando com a parte emocional da nossa família. Como nós estamos cuidando dessa parte tão importante. E óbvio que na família pode ter arranhões, podem ter feridas que foram causadas na própria família. Mas existe um remédio. E o remédio se chama perdão. E o que é perdão? Porque às vezes a gente tem o conceito errado do que é perdão. A gente acha que perdão é esquecer. Esquecer é amnésia. Ninguém esquece. Você foi ferido? Você recebeu você foi machucado? Você não vai esquecer. Mas você toma a decisão de perdoar. Eu não serei mais afetado por essa dor. Eu não serei mais afetado por esse sofrimento. Então nós precisamos deixar que a cicatriz ela vai estar lá. Você vai olhar para a cicatriz, você vai se lembrar. Mas quando foi cicatrizado, não tem mais dor. Porque a cicatriz te lembra, mas não tem mais dor. Infelizmente algumas pessoas estão deixando as feridas abertas. Então cada vez que ela lembra, aquilo dói, aquilo é um sofrimento para ela. Então na família, a gente precisa aprender a fazer o que Jesus nos ensinou. Temos que começar a perdoar. E eu sei que não é fácil perdoar. É algo difícil de fazer. Mas a gente não pode tirar da mente que Jesus nos perdoou. E nós precisamos perdoar as pessoas que estão na nossa família. Perdoar o filho, perdoar a esposa, perdoar o marido, perdoar todos os membros, o sogro e a sogra. E até voltando na minha conjectura lá de Pedro, Pedro com certeza amava a sogra. É uma conjectura, por quê? Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro. Quem está na casa de Pedro? A sogra. Tem gente que tem problema com a sogra, mas ali Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus estava cuidando. Somente o evangelista Lucas dá mais detalhes, ele diz que os da casa pediram para Jesus que Jesus curasse a sogra de Pedro. Os demais apenas dizem que Jesus saindo da sinagoga, entrou na casa, viu ela doente e curou. Mas Lucas diz que os da casa pediram que Jesus curasse a sua sogra. Então, provavelmente, alguns têm problema com sogra, mas a gente precisa aprender a perdoar. Os irmãos pensam que meu sogro queria que eu casasse com a minha esposa? De jeito nenhum, minha sogra já tinha partido para a glória. Meu sogro deu muito trabalho, ele não queria que eu casasse.
as duas filhas, ele tinha 2 filhas e um filho, e as duas iam casar no mesmo dia. Olha o mistério. O meu cunhado ia tirar a mais velha, e eu ia tirar a mais nova. Ele ia perder as 2 filhas no mesmo dia. Você acha que ele queria? Eu era uma bênção até que eu não pedi a mão dela em casamento. Depois que eu pedi a mão dela em casamento, eu virei o pior homem do face da terra. Meu sogro me deu muito trabalho. Ele foi muito duro comigo. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Depois que nós casamos, ele falou que eu era um filho para ele. Que eu era o melhor genro dele. E que eu era, agora eu era um homem de Deus de novo. Eu voltei a ser homem de Deus depois que eu casei. Irmão, olha só que coisa. Para o meu sogro, eu era homem de Deus antes de pedir a mão. Depois que eu pedi a mão, eu virei o inimigo. Depois que eu casei, aí eu voltei a ser bênção de Deus. Olha só, mas não é fácil, irmão. Mas eu não nutri no meu coração nenhum ódio pelo meu sogro. Eu o tratei como meu pai. Eu fiz o melhor que eu podia para ele. Enquanto ele viveu, com seus 89 anos, nós fizemos o que nós podíamos para ele. Então, você não pode guardar no seu coração nenhum tipo de mágoa, de rancor. Então, o próximo slide vai falar sobre outro tipo de pilar que nós precisamos cuidar da nossa vida, que é sobre o aprimoramento das nossas relações. No próximo slide fala sobre as estações. Nem tudo vai ser flores, primavera, na sua vida conjugal. Vai ter momento que vai chegar o inverno, a escassez. Vai ter momento que você vai chegar o outono, as folhas estão caindo. Vai ter momento que vai ter o sol quente. As relações, elas passam por fases, por etapas. E aqui tem várias perguntas, né, vários níveis, que falam sobre a nossa vida familiar. A gente passa por fases da nossa vida. E aqui nós precisamos cuidar que no relacionamento interpessoal, em cada uma das estações, saber que Deus está conosco. Saber que Deus está conosco em cada fase da nossa vida. E que em cada dificuldade que nós passarmos, nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus. Porque acima de tudo, o que está escrito no Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, Ele não está falando de edifício. Ele está falando de família. Casa ali é um sinônimo para família. Casa neste texto não quer dizer construção civil. Ele está dizendo que se o Senhor não estiver na nossa família, nada feito. Então Deus precisa vir para dentro da nossa família. Então essas fases a gente vai passar. Próximo slide fala também sobre como nós precisamos aprimorar um ponto da nossa família. Lembra? A gente só comunica 37 minutos. Então, onde está o pior problema da nossa comunicação e relação interpessoal? Está na comunicação. E comunicar tem alguns elementos. Tem o emissor, tem o receptor, tem o meio por qual se propaga a mensagem, e tem também o ruído, que pode gerar algum conflito. E olha só, muitas vezes a gente está falando sobre como eu comunico, mesmo no estado de harmonia, ou tem que tomar cuidado para não gerar isso aqui, ó, a discórdia. Na nossa lição tem essa observação aqui, ó. Dentre as maiores dificuldades apontadas pelos casais na estruturação de um núcleo familiar saudável, destaca-se a comunicação inadequada. Nesse sentido, o respeito, a bondade, a confiança, constitui-se no caminho ideal de acesso à subjetividade do outro. Se o problema está na comunicação, o que eu preciso melhorar? A comunicação. E como é que eu faço isso? Próximo slide. Escolha o momento certo para falar. Quando o teu marido estiver dirigindo, não fique na cabeça dele. Irmão, por favor, ele está no meio do trânsito de São Paulo, irritado, e você querendo Irmã, por favor, não faça isso. Seu marido fica nervoso, vai causar um acidente no trânsito, vai gerar um problema para ele, financeiro, para você, para a tua família, pode machucar os seus familiares. Então, escolha o momento certo para se comunicar. Amém? Por que os irmãos acham que eu falei isso? Porque de vez em quando, eu era feliz e não sabia, enquanto minha esposa não tinha tirado carta, né? Habilitação. Porque agora, toda vez que a gente está dirigindo, entra aqui, faz assim, vai lá, faz assim.
é o GPS que eu não pedi, sabe? Aquele GPS que você não pediu. Eu até troquei a voz no meu GPS, coloquei voz de homem agora. Porque tem a voz de mulher no GPS, no Waze, e tem a voz de mulher. Eu troquei, irmão, porque eu já tenho a voz de mulher do lado. Entra aqui, porque você não entrou aqui, porque era melhor, porque não sei o quê, porque... Irmão, mas olha, escolha o momento certo para você se comunicar. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma, quando ela está dirigindo, se eu estou do lado, eu passo um nervoso, irmão. É um negócio esquisito, né? Ela até dirige bem, vou ter que confessar. Ela até dirige bem, mas a gente fica nervoso, a gente fica... porque tem outra pessoa no comando. Então você precisa confiar. Escolha o momento certo para você falar. O pastor Jaime Kemp usou essa expressão. Tanto o marido quanto a esposa devem saber escolher a melhor hora, de circunstância e o lugar para conversar sobre seus desentendimentos. Então, escolha o melhor horário. De preferência, quando nenhum estiver alterado, com seu emocional alterado. Porque quando você está nervoso, o que você faz? O doutor Augusto Cury diz que pode ser um médico, pode ser o maior estudioso do mundo, se você estiver num estado de nervoso, se você perder o controle, você se torna como um animal irracional. Então aquilo que você falar, no momento que você está nervoso, você está fazendo de forma irracional. Só que muitas vezes o seu cônjuge não entende e não interpreta dessa forma. Ele acha que você está colocando para fora aquilo que você queria, que estava guardado. E você vai gerar um problema enorme na sua família. Então não faça isso. Então, segunda dica é: esteja pronto para ouvir. Próximo slide diz assim: olha só como Deus é maravilhoso. Pastor Hernandes Dias Lopes colocou aquela observação em azul ali, ó. Deus nos fez com duas conchas acústicas. Duas conchas acústicas maravilhosas para você poder ouvir. E fez você somente com uma língua para você falar. Aliás, além disso, você tem um monte de dente para proteger. Quando você fala, consoantes, elas encontram obstáculos. Vogais, ela passa direto. Quando a gente está falando sobre canto, as vogais passam direto. As consoantes encontram barreiras, dentes, cavidade. Então, olha só, você tem 2 ouvidos e uma boca. O que significa dizer? Que eu preciso ouvir mais e falar menos. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então a recomendação bíblica é essa. A gente precisa entender que na comunicação a gente precisa saber escutar. E o próximo slide fala sobre mais algumas questões importantes, que a gente tem que tomar cuidado. Olha só, marido e esposa discutindo na frente dos filhos. Você acha que isso é bom? De forma alguma. Não é hora de discutir quando as crianças estão lá ouvindo, no meio da discussão, no meio da briga, de forma alguma. Então, observe as palavras que você está usando. O cristão tem que lembrar que ele é uma nova criatura, que ele não pode falar palavra torpe da sua boca. As crianças estão ouvindo, ele não pode agir de forma indiscriminada. E o pastor Luciano Subirá diz o seguinte: nossas palavras têm poder de curar e também têm poder de ferir. A gente tem que medir qual é a palavra que a gente vai usar. Aquele negócio que eu não tenho filtro, eu falo o que vem na boca. Irmão, crente não é assim não. O crente em Cristo Jesus, antes de falar, ele tem que pensar. E principalmente quando a gente está dentro da família. E olha o que está escrito ali em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios que tem recomendações para as nossas vidas. Mais um slide que nós vamos falar, mais uma dica da comunicação, que é: fale a verdade com amor. Porque a pessoa fala, eu estou falando a verdade, é assim, ponto, acabou. E fere todo mundo, e ofende todo mundo, porque está falando a verdade. Falar a verdade não significa ofender. Você pode falar com amor, usando as palavras certas. Então, observe, não basta falar a verdade. Você tem que discordar? Pode discordar, mas da forma correta. A comunicação familiar deve ser conduzida procurando sempre melhorar o relacionamento. Se não for para melhorar, então não fala. Olha o que está escrito em Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, vamos falar a verdade? Sim. A verdade às vezes dói.
mas ela precisa ser dita com amor. Não é falar a verdade indiscriminadamente, não. Você já viu aquela pessoa que repreende você e você não consegue ficar com raiva dela? Porque há momentos que você toma uma repreensão e você fica muito nervoso, porque a forma como você foi repreendido te incita a ira. Mas tem gente que tem uma capacidade de Deus de chamar a sua atenção, você se sentir constrangido a tal ponto de você entender que você está errado, e ao mesmo tempo você fala assim: eu estou errado, mas fui corrigido em amor. E o próximo slide fala sobre uma outra dica importantíssima, que é cuidado com a comunicação, que ela não é verbal. Próximo, por favor. Essa comunicação que não é verbal, gesticulada. Aqui parece que o camarada vai atacar. Então, tem coisas que a gente não diz com palavras, mas a nossa reação, o tom de voz, a forma que a gente reage, a forma como a gente age na família, ela demonstra o que a gente está querendo expressar. E olha o que está escrito aqui em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, sempre que for falar, dicas bíblicas no relacionamento, cuidado com o gestual não verbal, que ele também diz muita coisa. Aliás, em uma das nossas lições, a gente já falou disso, né? O corpo fala, o olhar, a importância do olhar. Então, a forma como a gente reage, a gente age, isso mostra também a questão do relacionamento. E o próximo também diz o seguinte, que é importante, a gente já falou desse tópico, investir tempo na comunicação da família. A gente já falou disso, mas observe a situação cômica. A família num parque, o marido de terno e gravata, com o notebook trabalhando. Será que eu e você já nos fomos pegos nessa situação? Você programou alguma coisa em família, e aí você estava lá para passar aquele tempo em família, e de repente você não está passando o tempo em família. Você está lá presencialmente, mas está trabalhando ou fazendo outra coisa. Talvez a sua profissão imponha algumas coisas, mas nós também precisamos atentar que você precisa estar presente não só de corpo, mas presente de alma, presente nos sentimentos, presente de verdade. Você está lá naquele momento para cuidar da tua família. Você tem um momento de cuidar do seu negócio, mas você também precisa ter tempo para cuidar da sua família. E a próxima diz o seguinte, 2.3 da nossa lição fala sobre a coerência das palavras e das nossas atitudes. O outro pilar é o pilar da atitude. O que chama atenção? Qual que é o nosso problema? Nosso problema é o seguinte, ó, a atitude encaixa aqui nas palavras. Às vezes a tua palavra é de um jeito e tua atitude é de outra. Aí não encaixa, as peças não se encaixam. Então a minha atitude precisa, a minha palavra precisa refletir na minha atitude. É o que Jesus criticava os fariseus. Eles falavam uma coisa e não faziam. Eles ensinavam uma coisa e não viviam. Então o Evangelho de Jesus não é dissociado, ação de palavra. A palavra precisa refletir a nossa ação, precisa refletir na nossa atitude. E quais são as nossas atitudes? Então a melhor maneira de provarmos que amamos alguém é agindo, é demonstrando. Porque você fala que ama, mas suas ações demonstram que você odeia. Você está falando que ama só da boca para fora. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você ame de verdade. E para finalizar, o tópico 2.4, que diz o seguinte: quais são os valores da sua família? Os valores da sua família, eles devem ser lealdade, fidelidade, Deus, família, comunhão, paz, escola bíblica dominical, Bíblia. Quais são os valores que você defende na sua família? Os valores que você e a sua família estão defendendo. Uma família cristã, abençoada, que é ensinada, que está alicerçada na palavra de Deus. Então, os valores que nós temos na nossa família precisam ser preservados. Nós precisamos resgatar os valores, que hoje, para o mundo aí, está perdido. Nós temos que trazer de volta. É isso que o Senhor quer de nós, que nós cuidemos de nossas famílias, e não vamos abrir mãos dos nossos valores.
os valores que Deus nos ensinou, os valores que Deus nos ordenou, os valores que Deus instituiu, os valores que Deus colocou para a sua vida, para a sua felicidade. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Então, na conclusão da nossa lição, chegamos à seguinte situação: família perfeita é aquela que reconhece todas as suas imperfeições e vai buscar uma forma de corrigir todas elas. Como eu disse para você, eu ainda estou me ajustando, e vou continuar me ajustando até a volta de Jesus, e que você não desista da sua família, você não desista de cuidar daquilo que Deus te entregou, que o Espírito Santo, que o Senhor continue falando no seu coração, que você entenda o quanto você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.